Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Bom dia, Chico. Bem-vindo. Bom dia, Fábio. Primeira coisa, que prazer ouvir o agora deputado Eduardo Suplicy, com quem eu tive a honra de compartilhar trabalho juntos em campanhas eleitorais desde 1985, né? Que bom se os políticos brasileiros fossem como Eduardo Suplicy. Infelizmente, nós temos na presidência da República, né, uma personalidade totalmente oposta a desse homem do bem chamado Eduardo Suplicy. Tenho que fazer essa homenagem aí no início, né, e o orgulho que eu sinto de ter compartilhado com ele, com Luiz Erundina, com pessoas desse naipe, né, que realmente estão preocupados em melhorar a vida das pessoas, em que o mundo seja mais fraterno, e não aquilo que nós temos visto aí nos últimos tempos, desses tempos sombrios no Brasil, né? E eu vou começar aqui a minha conversa com você, Fábio. Espero estar errado. Espero sinceramente estar errado. Mas não sinto bons ventos do Brasil nesta campanha. Tenho sentido, na minha experiência toda de quase 40 anos de marketing político, que uma nuvem negra está se aproximando cada vez mais forte no Brasil. E eu queria que você começasse, que eu sempre falo muito no começo, queria deixar um pouquinho para você trocar uma bola comigo para eu poder responder por que eu estou chegando infelizmente, a essa conclusão. Ô Chico, você sabe que hoje de manhã, logo que eu acordei 5 horas, abri o meu Twitter, estava lá o Noblar, que é um jornalista que eu respeito. Muita gente não gosta dele aqui, mas eu gosto do Noblar, conheço ele pessoalmente, acho ele um cara correto, honesto. E ele estava dizendo, olha, a mesma coisa que você. Ele falou, olha, não será surpresa para este blog se Bolsonaro vencer a eleição. Essa ideia me apavora. Eu acordei hoje às 5 da manhã em pânico, porque o que vai ser das nossas vidas? Eu estou dizendo aqui, Chico, que eu sofro na pele os efeitos da perseguição que esse sujeito impõe a jornalistas, entendeu? Afinal de contas, eu fui obrigado a mudar, a dar uma guinada na minha carreira em função disso, de um infarto provocado por raivas que eu passei. E assim... agora, vi a pesquisa de ontem com muita preocupação, sabe? Porque o Lula, tudo bem, fala assim, olha, estabilidade dentro enfim, da margem de erro das pesquisas. Mas, de qualquer forma, ali há pelo menos uma preocupante imobilidade, sabe? O Lula não avança, o Bolsonaro segue subindo, há um indicativo de que tudo que se falou essa semana e tudo que aconteceu, que é verdade, estamos falando de fake news não surtiu efeito, Chico. O que é um sinal de fumaça muito ruim no horizonte. Você tem razão com relação a isso. Agora, baseado na sua experiência de marqueteiro de vida inteira, tem como conter esse processo, Chico? Porque me parece que é uma impossibilidade concreta de atingir quem está na outra bolha. O que está ocorrendo, se eu puder fazer um resumo para você do que eu estou vendo no atual estágio da campanha, na questão do marketing político, na questão das inserções comerciais, do horário eleitoral e de como as emissoras estão trabalhando, tudo isso, né? O que está ocorrendo nas redes sociais, é que está prevalecendo a narrativa, estou sentindo prevalecer a narrativa da campanha do Bolsonaro. A narrativa da campanha do Bolsonaro é baseada primeiramente em ataque sempre ao Lula e à esquerda, a extrema esquerda, né? Ele chama de extrema esquerda, que vai perseguir padres, igrejas, que vai permitir o aborto, que vai perseguir a liberdade. Então essa narrativa, e agora essa questão, e com as fake news que vão surgindo, como essa questão aí do pseudo-atentado na visita do Tarcísio a Paraisópolis, né? Um atentado onde primeiro, eu nunca vi, você ter a imagem dos dois
Eles posam para foto antes de estarem numa moto, os dois que participaram desse tiroteio com a polícia. Então tem uma série de coisas, né? A televisão também está dando, faz o seu marketing político, o programa do Datena falou em atentado, o repórter Ed Polo, que trabalha com o Siqueira, também falou em atentado, está o filho do Datena de manhã na televisão falando do atentado, as redes sociais, então vai num crescendo isso, né? Então essa narrativa, tem a narrativa de que o Lula vai entregar a Amazônia para a Noruega, são uma série de narrativas, né, que estão predominando na campanha do Bolsonaro contra Lula, contra o PT, o Lula, né? Na verdade, a campanha do Lula não está conseguindo que a narrativa principal da campanha, que é uma grande frente de brasileiros a favor da democracia e da justiça social, estão com Lula, né? Do Joaquim Barbosa, a Simone Tebet, do policial federal que foi carcereiro do Lula durante 580 dias da sua injusta prisão, também vai votar em Lula. Né, declarou os criadores do Plano Real, o Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, o Aloysio Nunes, o Jarbas Vasconcelos. Existe uma frente ampla enorme dos democratas de centro-esquerda, de centro-direita, apoiando a candidatura do Lula. E a narrativa, a campanha do Lula não está conseguindo passar esta narrativa de que o Brasil, uma parcela enorme dos brasileiros, né, que participam da política, que participam das universidades, os reitores, os intelectuais, os artistas, nós estamos defendendo o Brasil contra a ameaça antidemocrática que representa a reeleição do Bolsonaro. Então são duas narrativas, uma narrativa não está sendo... Então está virando a campanha do Bolsonaro com todas as fake news que, infelizmente, o TSE não está conseguindo coibir adequadamente, nem as plataformas. Essa narrativa anti-Lula, o ladrão, a corrupção, e contra o Lula pessoalmente. E quem governa? É incrível que o governo Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, se descola da realidade do Brasil, né? Desses quase 4 anos de governo, com a situação de miséria na rua se ampliando cada vez mais, e as pessoas estão começando a fechar os olhos a isso. Né? Não há uma esquina que você passe, pelo menos aqui em São Paulo, que você não vê alguém pedindo dinheiro jogado na rua, morando na rua. Está um negócio absurdo, revirando lixo. E a narrativa dessa frente grande, enorme, tão grande quanto a frente feita ocorrida durante as diretas já, o palanque das diretas já, era uma frente dos brasileiros pró-democracia contra a ditadura. A narrativa não está sendo. Naquela época nós vestíamos amarelo, né? A gente vestia amarelo em defesa da democracia, pelo fim da ditadura. E agora estão vestindo amarelo para apoiar alguém que é admirador da ditadura. Essa narrativa está prevalecendo, a narrativa da campanha do Bolsonaro de defesa do Brasil, de alguém que apoiou a ditadura, que é admirador da ditadura e admirador de torturadores, e a narrativa de quem a campanha do Lula não consegue empolgar as pessoas, fazer eles irem às ruas, é a campanha do vermelho, do amarelo contra o vermelho, né? Quando, na verdade, essa grande frente é que está preocupada com a defesa do Brasil. Então, isso vai se formando no marketing, nas campanhas eleitorais, é um movimento de final de jogo, ou seja, nós estamos chegando no momento final, e a gente está sentindo um crescimento disso, né? dessa coisa anti-Lula, anti-PT e defesa do Brasil. E a questão ontem, por exemplo, na TV Record, por volta da meia-noite, tinha uma mesa redonda tremenda, de 3 pastores, falando do perigo da esquerda tomar o poder e fechar as igrejas, e queimar, e acabar com a liberdade religiosa, e isso aí vai passando. Então você vê ocorreram 2 fatos importantíssimos, mostrando qual é a personalidade dos bolsonaristas mais alucinados, e do Bolsonaro foi o episódio daquele de Aparecida do Norte, e o episódio do Bolsonaro falar que pintou um clima com as meninas de 13 e 14 anos, e eles estão conseguindo
virar o jogo. A narrativa passa a ser, quer dizer, alguma coisa que deveria ser falar, nossa, o país católico, o país evangélico como o nosso, não ia admitir ataques à igreja de Aparecida, aos padres, aquela cena horrorosa lá deles com latinha de cerveja gritando pro Bolsonaro em frente à Basílica, e nem o Bolsonaro e o homem que defende a família falar que pintou um clima com meninas de 13, 14 anos. A expectativa é que isso mexesse com a cabeça dos brasileiros, dizendo, pelo amor de Deus, isso não. Nós não queremos isso para o país. E ao contrário, está não crescendo. O Bolsonaro está crescendo entre os católicos, segundo a pesquisa do IPEC. Agora, como é que a gente entende isso, Chico? Como é que a gente entende uma coisa dessa, depois de tanta afronta? A narrativa. Então, isso que eu estou dizendo para você, é uma narrativa que está prevalecendo na rede social, na televisão, nos programas. Essa é uma onda que vai se formando, né? A gente sabe, o nazismo e o fascismo, eles não nascem do dia para a noite, né? É como dizer, o ovo da serpente que vai aos pouquinhos, né? A serpente bota o ovo, ela fica lá sentadinha em cima do ovo, esperando, aquilo vai aos pouquinhos crescendo. E nós estamos sentindo eu estou sentindo do ponto de vista eleitoral, e espero estar completamente errado. Mas eu estou com um mau pressentimento. Essa coisa está, pelo que eu sinto de campanha, eu sinto esse crescimento da campanha do Bolsonaro, mesmo que os números agora digam, é uma preocupação. Ou a campanha do Lula consegue, nessa reta final, empolgar de volta os brasileiros por essa frente, em defesa do Brasil, com o Alckmin, com o Tebet, com o Lula. Quer dizer, quem tem que defender? Põe o Alckmin para defender a igreja, põe a Simone Tebet para defender o Lula, põe o Fernando Henrique, o Joaquim Barbosa, o carcereiro do Lula, os formuladores do Plano Real. Né? Lula tem os melhores economistas ao seu lado na campanha. E ainda a imprensa, uma parte da imprensa está cobrando quem vai ser o ministro da Fazenda do Lula. O Lula está com os melhores economistas, tanto do centro, da esquerda e da direita. Todos estão juntos. Só não estão junto com eles a extrema-direita. Né? No final do primeiro turno, havia um movimento com os artistas, o vira-voto, vários dando depoimentos, uma coisa de alegria que estava quase empurrando o Lula. O Lula quase ganhou a eleição no primeiro turno, foi 48,5, faltou 1,5 ponto para decidir a eleição. Havia um movimento a favor. Né? Aí naqueles dias finais, nos 2, 3 dias finais, eles conseguiram mexer com um pouco da narrativa sobre a corrupção, o desempenho do Lula no debate, a questão da corrupção, o padre Kelman. Eles conseguiram impedir que esse 1,5 a mais subisse, né? Chegasse aos 50. E houve um crescimento do Bolsonaro, que as pesquisas não captaram. E eu estou sentindo que agora esse crescimento está surgindo já anteriormente. E a campanha do Lula, não, a campanha publicitária não está conseguindo empolgar as pessoas, né? Não está conseguindo fazer com que esse movimento de amplitude do Brasil, de grande parte da população brasileira e dos políticos, dos formadores de opinião, estão preocupados com a possibilidade de Bolsonaro ganhar a eleição. Nós não estamos conseguindo passar essa frente que a gente passou na época das diretas, né? Que a gente passou em outros momentos. Não é uma campanha do PT versus Bolsonaro. É a campanha da extrema-direita bolsonarista, que adora fake news, como essa agora que está sendo difundida aí do atentado ao Tarcísio, contra um país ainda que raciocina, que pensa na justiça social, que não quer ver gente jogada nas ruas, né? Não quer ver gente na fila do auxílio emergencial. Né? O PT não consegue fazer as coisas básicas. Né? Ele compara os R$600 que ele dá hoje no auxílio emergencial do Bolsa Família de 2007, 2008, 2009, 2010. Provavelmente o dinheiro do Bolsa, eu não sou economista, né? Mas o Bolsa Família, o valor do Bolsa Família na época do Lula, comprava mais do que os R$600 de hoje. É só ver o que se inflacionou. E ele consegue comparar coisas. E a narrativa está prevalecendo. R$600 é muito mais do que os 80 ou R$120 do Bolsa Família. Não é mais, porque os R$120 em 2010, você comprava muito mais do que com 600 hoje em 2022. Então, não está existindo a campanha do Lula. Aliás, a gente pode até, se puder, Fábio, colocar um trechinho da campanha do Lula ontem e da campanha do Bolsonaro, para você ver como é que são as narrativas. O Lula começou a se defender ontem, falando das fake news, mas está muito tímido isso. Vamos lá.
propaganda de Bolsonaro diz que Lula foi o mais votado entre os presos. Ora, Lula também foi o mais votado entre os cristãos, as mulheres, entre os jovens, trabalhadores, empreendedores. O mais votado na maioria dos estados e até no exterior. Afinal, Lula foi o candidato mais votado da história. Foram 57 milhões de brasileiros, que eles chamam de criminosos. Lula é o mais votado pelos criminosos. Quem tem amizade com criminosos é Bolsonaro, que sempre andou com milicianos, assassinos e hoje está ajudando a armar o crime organizado. Como é que uma pessoa se diz honesto ligada à milícia do Rio de Janeiro? O cara que compra 51 imóveis aí a dinheiro vivo, né? Não tem outra palavra a não ser lavagem de dinheiro, né? Rachar dinheiro. Ele que fala que o Lula é ladrão, mas ladrão é ele e a família dele. Você já deve ter recebido pelo Zap muitas fake news de Bolsonaro contra Lula. Ele abusa da fé dos brasileiros com mentiras sobre fechar as igrejas, ideologia de gênero, sobre defender o aborto e absurdos como esse dos banheiros unissex nas escolas. As mentiras de Bolsonaro têm um único objetivo: desviar a atenção dos reais problemas do nosso país por conta do seu governo desastroso, como a fome, inflação alta, desemprego, desmontes na educação e na saúde, desmatamento e tantos outros. Foi com mentiras e fake news que Bolsonaro se elegeu em 2018. Assim, ele conduziu também todo o seu governo. E agora, ele tenta enganar o povo mais uma vez nessa eleição. Não é à toa que ele já foi condenado na justiça por mais de 30 fake news só nessa campanha. Fake news faz parte da nossa vida? Ainda bem que o brasileiro não acredita mais em Bolsonaro. E toda vez que ele abre a boca, ele destila ódio, prega arma, guerra. Não pode ser de Deus. Continue atento, porque ainda vem muita mentira por aí. Mas a verdade vai vencer. Olha, Chico, fazendo a conta aqui rapidinho, só em desmentidos, quer dizer, refém do que havia sido publicado, foram 2 minutos e 4 segundos nesse trecho. Isso dá mais de 40% do horário eleitoral gratuito. Mais de 40%. Então, mas o que... Então, agora, o que deveria vir depois disso? Depois disso, essa é uma parte do programa, é o início do programa. Logo em seguida vem o Lula falando, tudo. O que deveria vir isso? Todas essas personalidades do Brasil que apoiam essa frente pró-Lula contra Bolsonaro, assinando embaixo. Deveria vir depoimento da Simone Tebet, deveria vir depoimento dos formuladores do Plano Real, do Aloysio Nunes, eu não sei, do Zé Serra, de quem está ao lado do Lula, dizendo, gente, é isso, nós estamos nos defendendo contra isso. A campanha não é o Lula que está dizendo, somos todos nós, porque aí você está comunicando para esse público do meio ainda, que está para esses 10% que podem fazer a eleição pender para um lado ou para o outro, entendeu? A campanha, essa é a primeira vez que o PT está falando claramente essa questão das fake news do horário eleitoral. Muito boa a primeira parte do programa. Mas aí desperdiça, porque aí vem o Lula com o discurso normal dele, que os petistas já conhecem, quem vota não já conhece. Você precisa colocar o Alckmin, precisa colocar a Simone Tebet, precisa colocar essas pessoas que vão mexer com a cabeça daqueles que não gostam do Lula, né, mas estão detestando o governo Bolsonaro. E o que a gente está vendo nas pesquisas é que o Bolsonaro está começando a recuperar a sua imagem. A aprovação do governo está aumentando. Você precisa pôr os economistas, né, o Eduardo Moreira, o Pércio Arida, dizendo, gente, o país está afundando. Né? Então, a miséria está aumentando, a desigualdade está aumentando. Então, nós estamos aqui justamente para se defender que a maior fake news é que o Bolsonaro está dizendo que o país está decolando. O alucinado do Paulo Guedes dizendo que o país está decolando. Acho que ele não anda nas ruas para ver o que está acontecendo. Então, é isso que o PT está falhando. Ao mesmo tempo, como é que começa a campanha do Bolsonaro ontem? Se você tiver oportunidade, Fábio, dá uma olhadinha, se vocês separaram aquele início da campanha do Bolsonaro. Vamos ver se é esse o trecho aqui que o seu produtor mandou para a gente aqui. O candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e sua equipe foram atacados por criminosos em Paraisópolis. Há alguns dias houve um atentado contra uma igreja onde a primeira-dama Michele Bolsonaro faria um encontro com mulheres no Nordeste. E em 2018 o próprio presidente sofreu uma tentativa de assassinato. Seguiremos trabalhando forte e de cabeça erguida contra o crime. Olha, eu falei isso no meu Twitter, viu, Chico?
Esse Você tá vendo? episódio... Agora, veja bem como é que é a construção disso. É a facada reeditada. Então eles colocam isso contra o crime, e o que eles estão na televisão até ontem, associando o Lula ao crime. Mais votado nos presídios, uma fala truncada do Lula que deixa transparecer que ele está apoiando os garotos, os adolescentes que saem assaltando, roubando o celular. Então, o sucesso que o Lula teve indo ao Complexo do Alemão, indo à comunidade de Heliópolis, a coisa do boné, que o Lula está vestindo o boné do crime organizado. Então, há uma construção muito bem feita na comunicação da campanha do Bolsonaro, associando Lula ao crime e criando uma nova fake news, que é essa questão do atentado, que não houve atentado nenhum. Isso aqui foi um tiroteio que teve lá na Paraisópolis, como tem no bairro do Campo Belo, como tem em Higienópolis, como tem no centro da cidade, todos os dias. Né? Teve um confronto entre polícia e dois bandidos. Né? Agora, só estranho que esses bandidos apareceram numa moto, tem uma foto deles, os dois como se estivessem pousando antes do confronto. Acho tudo isso muito estranho. E, ao mesmo tempo, associam com a igreja. Né? A Michele sofreu um atentado na igreja. Então, é uma construção. Essa é a narrativa que começa a prevalecer. E o que a campanha do Lula precisaria? Precisaria estar com esse colchão enorme de muitos brasileiros importantes, formadores de opinião, dizendo: gente, isto é mais uma fake news. Nós estamos com Lula, não é pelo Lula, é pelo Brasil. Então, você está entendendo? Não sei se vocês estão em casa assistindo, eu que estou, aquela coisa para mim, trabalho nisso há muitos anos, é muito claro para mim. A narrativa dele a narrativa da fake news geral está conseguindo prevalecer sobre a narrativa da realidade. Né? A realidade que tem uma frente no Brasil gigantesca, como nunca houve em nenhuma eleição, desde a redemocratização, nunca houve uma frente tão ampla, né, de políticos, formadores de opinião, economistas, professores, intelectuais e artistas, ao lado de uma candidatura presidencial. Ela é gigante, sabe? E ela não está sendo passada para a população. Isso que não está empolgando. Então, quem começa a empolgar é quem elabora fake news e diz que defende a bandeira do Brasil. É por isso que eu sinto que essas nuvens sombrias estão chegando cada vez mais próximo da gente aqui no Brasil, Fábio. Infelizmente, eu gostaria que, talvez amanhã, depois, eu espero que o meu comece a mudar os meus comentários, mas o que eu vi ontem, e acho a pesquisa do IPEC também não pegou, em grande parte, a repercussão do debate, porque ela foi feita no sábado, no domingo e uma parte na segunda. Talvez o Datafolha, agora que está nos próximos dias, que vai pegar o impacto do debate, que, na minha opinião, no mínimo foi um empate, mas eu acho que ainda prevaleceu aquela coisa da corrupção, o Lula ainda é inseguro, entendeu? Então, eu não sei como é que... nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, entendeu? E acho que a propaganda política da campanha petista, eu acho que está ainda meio emparedada, entendeu? Isso que é muito ruim. A narrativa do outro lado está prevalecendo, uma narrativa falsa, uma narrativa baseada em fake news, mas é o que está prevalecendo, né? Propaganda boa é aquela que dá certo. A gente só fica sabendo depois, né? Se ela deu certo ou não. Infelizmente, a propaganda política não é como um produto, né? Se a gente diz que o homo lava mais branco, você compra o homo e o homo não lavou mais branco, você troca, né, de sabão. Não vai trocar por nenhum IP, por favor, né? Mas você troca. Agora, o presidente vai ficar 4 anos no Brasil, 4 anos, ou o que mais vier por aí, né? Se nós não vamos virar uma ditadura estilo Putin, estilo Orbán, estilo o que nós estamos vendo aí no mundo prevalecer da extrema-direita. Né? Isso é muito triste e eu falo isso como brasileiro. Olha, gostaria de não estar sentindo o que eu estou sentindo, entendeu? Do ponto de vista de profissional de marketing político e de publicitário experiente de campanhas.